Vamos lá, vídeo rápido e direto ao ponto aqui, uma recomendação de compra, mas dessa vez não é minha. É uma recomendação de compra, dá uma olhadinha aqui, do BTG Pactual. 5 fundos imobiliários para ficar de olho em julho, segundo o BTG Pactual. O banco de investimentos elevou a exposição a 5 fundos de investimento imobiliário em sua carteira recomendada para o mês de julho. Portanto, vamos tratar aqui nesse vídeo hoje quais são esses 5 fundos imobiliários. Eu vou analisar junto contigo rapidamente. A gente não vai chegar a abrir relatório gerencial porque são 5 fundos, isso aqui demoraria pra caramba, mas a gente vai dar uma olhada por cima para ver se vale a pena pelo menos a gente continuar uma análise aprofundada em cada um ou não. E eu vou te falar aqui a minha opinião, será que eu colocaria algum desses fundos na minha carteira? Então fica até o final desse vídeo aí, presta atenção, me responde aí o quiz e a gente já passa para essa análise. Hoje o quiz é apenas uma pergunta, me responde aí agora, quantos fundos imobiliários atualmente você tem na sua carteira? E inclusive se você não tem, me fala que você não tem e por que você não tem nenhum fundo na carteira. É muito importante que eu saiba aí do perfil de quem tá acompanhando aqui esse canal. Então vamos lá, o que aconteceu aqui, o que eles fizeram, o BTG Pactual. Aqui o BTG Pactual realizou seguintes alterações na sua carteira recomendada de fundos para julho. Reduziu posição no KNIP11 ou CANIP11, saiu do JSRE11 e KNSC11, que é um fundo base 10, então excluiu aqui esses fundos e teve um aumento de posição nesses fundos, que é onde o BTG Pactual está mais confiante para julho, tá? Começando aqui pelo primeiro problema, eles precisam de investimentos para curto prazo. E por que eles precisam de curto prazo? Porque eles precisam mostrar resultado por investidor ali no mês ou em 2 meses, 3 meses, para que o investidor ele não saia, ele não procure outra casa de análise. Até porque, imagina você vai lá e contrata o serviço de uma casa de análise e eles te falam assim, ó, Carlos, compra esse fundo aqui, mais esse fundo, mais essa ação e tal, monta essa carteirinha, daqui a 10 anos a gente conversa, tá? A gente vai tratar dos resultados da tua carteira. Pô, até parece que eu vou ficar pagando ali 10 anos, todo mês eu vou ficar pagando para ter essa casa de análise prestando esse serviço, vou comprar esses ativos e vou esperar, quem sabe lá em 10 anos vai dar um resultado bom. E se não der? Então, quem busca aí as casas de análise, basicamente está atrás de diquinha. Não tem nada contra isso aí, não tem problema algum. A casa de análise funciona muito para aquelas pessoas que não têm tempo de ficar estudando investimento, não tem tempo de estar assistindo algum vídeo do YouTube. O cara vive uma vida muito corrida, ele precisa investir. Ele tá atrás de alguma forma de fazer o seu dinheiro, o seu patrimônio rentabilizar e gerar mais dinheiro para ele. Beleza, não tem problema algum. Mas para quem tá aqui assistindo esse vídeo é porque tem um tempinho mínimo. Então você abre os seus olhos para esses pontos que eu tô te alertando aqui. Casa de análise vai estar em busca de resultado de curto a médio prazo e não longo prazo. Então, quero dizer aqui que grande parte dos ativos que eles indicam nem sempre vão performar bem ou nem sempre vão ser bons para compor uma carteira de longo prazo. Se você investe aí para 10 anos, 15 anos, 20, 30 anos, talvez alguns ativos aqui não caiam bem na sua carteira. Tome cuidado com isso, com essas diquinhas de casa de análise, até porque, como eu sempre falo, aqui estamos falando de profissionais que fazem análises mais aprofundadas, eles têm um certo profissionalismo, até porque eles vivem disso, eles estão todos os dias analisando esses fundos e ações. Mas, se esses caras acertassem sempre, para e pensa comigo, tá? Eles têm toda uma expertise, eles são muito bons, melhores do que eu, melhores do que você. Então, se os caras fossem tão bons assim, por que eles estariam prestando serviço para alguém? Por que eles estariam trabalhando ainda para alguém? Não faz sentido algum. Basicamente, eles pegariam seu dinheiro, investiriam tudo aí, sem ficar dando diquinhas para ninguém, e eles seriam os caras mais ricos do mundo. E não é o que acontece na prática. Por quê? Porque casa de análise erra pra caramba. Então, eu quero dizer aqui para você que o mais importante de tudo é que você busque sempre aprender, para que você não dependa de dica, nem dica minha, nem dica de ninguém, nem de casa de análise, nem de canal nenhum. Faça o seu investimento conforme os seus próprios estudos, o seu próprio entendimento sobre investimentos. Dito isso, como o canal aqui do YouTube, o meu propósito maior é de sempre te ensinar o máximo possível, obviamente dentro dos limites, até porque a gente precisaria de um curso, precisaria de mais tempo, mentoria e tudo mais, para que a gente pudesse ter um aprendizado um pouco maior, mais aprofundado, porque a gente tem a limitação dos vídeos. Eu não poderia fazer um vídeo aqui de 1 hora, 2 horas que ninguém assistir. Então, eu tento sempre ao longo de todo o vídeo trazer alguma forma
forma de aprendizado para você. E por conta disso, eu já te convido, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa as notificações, porque assim o YouTube vai sempre te trazer os próximos vídeos. Lembrando que eu tô trazendo aí algo em torno de 5 a 6 vídeos por semana gratuitos. Então se inscreve, ativa a notificação e já deixa o like aí, que é muito importante para mim. Então aqui o BTG Pactual recomendou esses fundos aqui: RBRY11, RBRR11, PVBI11, TRXF11, BRCO11. Para quem entrou nesse vídeo querendo saber dessa lista, já está aqui a lista dos 5 fundos recomendados. Fique à vontade, quem quiser sair pode sair, porque tem gente que simplesmente não tem paciência de ficar vendo análise, não tem paciência, só quer diquinha e tudo bem, não tem problema algum. Agora, para quem está comprometido no aprendizado, vamos seguir aqui para uma análise rápida. Prometo que esse vídeo não vai ser longo. A gente vai ver um a um aqui desses fundos, até porque tem fundo aqui que eu nem conheço. Confesso para você que eu nem conheço, então vamos conhecer juntos. Começando aqui pelo RBRY11. Carlos, sei que você está fazendo nessa tela aí de trading. A gente não vai fazer análise gráfica aqui não, mas eu quero te mostrar apenas o seguinte. Esse fundo começou na Bolsa de Valores aqui, tá? Foi em 2019. Então, de 2019 para cá, cerca de 5 anos, ele teve essa performance. O Ibovespa entregou um resultado nesse período de 30,42% e esse fundo, RBRY11, entregou 76,91%. Claro que aqui já está sendo considerado aquele aporte com reinvestimento dos dividendos, tá? Então o rendimento total desse fundo aqui foi 76%, mais do que o dobro do Ibovespa. Então foi um rendimento excelente. E é claro que eu já quero te alertar aqui o seguinte: vai ter fundo aqui que a gente vai ver uma performance não muito boa. E por que uma performance não muito boa? Porque esse tipo de análise aqui, que muita gente faz por aí, eu gosto de fazer também, apenas para a gente ter mais um parâmetro de como foi a performance do passado para cá. Mas a gente nunca vai levar apenas em consideração isso aqui. Por quê? Porque se você fosse um investidor que faria apenas um aporte nesse ponto aqui e não fizesse mais nenhum aporte todos os meses, apenas reinvestisse seus dividendos sem aportar mais o seu bolso, aí sim, isso aqui seria exatamente o seu resultado. Agora, para aquele investidor que é investidor realmente, o cara tem a constância, tem a frequência de investimentos, que é o que eu espero que você seja, ou que você já esteja fazendo, ele vai sempre aportar todos os meses, tá? Vai ter uma constância nos seus aportes. Então ele vai aportar aqui, depois ele vai aportar aqui, depois aqui, e assim vai. Então esse gráfico dele vai ser bem diferente desse que a gente tá vendo aqui, porque esse gráfico ele considera apenas um aporte lá atrás. Agora, o que eu espero realmente é que você seja aquele investidor top, aquele investidor que realmente sabe o que está fazendo. Então esse investidor que realmente sabe o que está fazendo, ele comprou aqui, ele comprou esse fundo aqui, o fundo valorizou pra caramba, e ele não vai comprar, porque o fundo ele cresceu, ele teve seu papel valorizado, então ele não vai comprar porque tá na alta. O papel caiu no outro mês, quando caiu ele aproveitou a baixa, ele comprou. Aí ficou um bom tempo sem comprar de novo, ele comprou novamente lá na baixa, depois mais uma vez lá na baixa, daí subiu, pegou mais pontos na baixa, e depois ele ficou esse período aqui sem comprar. Por que eu tô falando isso aqui? Porque além de você fazer mais do que um aporte, um único aporte, obviamente, não basta que você faça seus aportes todos os meses, porque se você fizer aportes todos os meses, você vai estar comprando fundos, assim como ações também, sempre na alta, e isso vai fazer com que o seu investimento, por mais que ele te dê um bom resultado, não seja aquele melhor resultado que você poderia ser. Portanto, é sempre importante que você saiba analisar mercado, saiba analisar um ativo, saiba analisar o melhor momento para fazer seus aportes, e assim você vai comprar sempre nos momentos mínimos possíveis, e isso vai te gerar muito, mas muito resultado lá no futuro. E é isso que eu tento sempre passar para a comunidade RD. A gente está sempre conversando lá dentro da macroeconomia, a gente está sempre conversando de ativos específicos, e é muito, muito legal. E por isso eu te convido, tá aqui embaixo na descrição do vídeo, o primeiro link, você clica ali, você vai ser direcionado para lista de espera da comunidade RD. Hoje ela tá fechada, desde março ela tá fechada, vou reabrir esse mês. Então eu quero te ver junto da comunidade, porque lá temos uma comunidade de investidores realmente muito legal, e que tá todo mundo crescendo demais, crescendo junto lá, formando carteira, fazendo bons investimentos por longo prazo. Então eu te convido aí, não perde essa oportunidade, clica ali embaixo. Vamos lá. Tratando aqui então do RBRY11, cotado hoje em R$ 97,40, ele pagou nos últimos 12 meses 13,14% de dividendos. Então é um dividendo alto, um dividendo bom, porém não é um dividendo exorbitante, algo que vá nos mostrar que o fundo ele cobra demais, porque quando o fundo imobiliário ele paga dividendos muito altos, ali 15%, 16%, 18%, 20%, cara, aí você tem que ficar ligado, porque aí pode te representar um certo risco
risco, porque quando você tem um retorno maior, normalmente o risco também é muito maior. Existe o tal do risco-retorno quando você faz seus investimentos, e quando esse fundo imobiliário está pagando muito, é porque ele também está exigindo muito do devedor. Então, fique ligado nisso aí, é um ponto muito importante, principalmente se você estiver começando a investir, porque quem começa a investir, a gente já sabe, o cara começou a investir, ele quer resultado rápido. O resultado rápido é dividendo alto. Então, ele vai buscar normalmente selecionar fundos imobiliários com base nos dividendos, no dividend yield mais alto. Então, fica ligado nisso aí. Ele possui aqui uma liquidez média diária de 4,93 milhões de reais, então tá excelente, é um fundo bastante buscado, valorizou aqui 11,09% nos últimos 12 meses, e o PVP, preço sobre valor patrimonial, a gente sabe que quando o PVP está em 1, quer dizer que ele está sendo exatamente negociado pelo seu valor patrimonial, mas aqui quando ele está abaixo de 1, quer dizer que ele está com um certo desconto, quer dizer que você consegue pagar mais barato nele do que ele realmente valeria com relação ao seu patrimônio. E nesse caso aqui ele está com cerca de 1% de desconto, tá? Porque ele está com 0,99, então 1% de desconto com relação ao seu valor patrimonial. Inclusive isso aqui fica bem visto aqui, ó. Cotação dele atual é 97,40. Aqui embaixo a gente vem e o valor patrimonial por cota seria de 98,68. Você estaria comprando esse fundo hoje com mais ou menos R$1 de desconto. Aqui para baixo, esse fundo ele é um fundo de papel, então ele investe em dívidas atreladas ao setor imobiliário, basicamente são os CRIs, certificados de recebíveis imobiliários. Ele possui 64, quase 65 mil cotistas, seu último rendimento foi de 95 centavos por cota e o valor patrimonial aqui de 1,26 bilhão de reais. Aqui para baixo, seus dividendos. É um fundo que tem constância em dividendos. Aqui no período de 2021, finalzinho de 2021 até meio de 2023, ele pagou bastante dividendo, ele pagou bastante mesmo, e agora parece que ele está reduzindo seus dividendos, sem ficar ligado nisso aí. É o único ponto de importância que a gente tem que olhar, tá? A princípio que a gente tem que olhar nesse fundo, abrir relatório gerencial e ver o que está ocasionando essa queda dos proventos, tá? Inclusive aqui embaixo é mais fácil de ver, ó. Lá em setembro ele pagava 1,20, depois 1,20, depois R$1, chegou a pagar 1,05 e agora está em 95 centavos. Então aqui é o ponto de alerta sobre esse fundo aqui. O segundo fundo imobiliário da nossa lista aqui é o RBRR11. Ele começou aqui também em 2018, ele entregou 72,59% nesse período, em todo o seu tempo em bolsa de valores, enquanto o Ibovespa entregou 63,72%. E agora olhando aqui o RBRR11, inclusive eu já vou confirmar se ele é um fundo de papel ou fundo de tijolo, porque diante desse dividendo aqui, eu presumo que ele seja de tijolo, mas eu não tenho a certeza. A gente vem aqui para baixo e aqui eu acabei quebrando minha cara porque eu tô te mostrando e eu não vou cortar esse vídeo, vou deixar esse vídeo porque eu tô analisando e te ensinando na prática. Por que eu presumi que ele era de tijolo? Porque o seu dividendo ele tá mais baixo, bem mais baixo do que o normal. Ele tá pagando dividendos na faixa dos dividendos de fundos imobiliários de tijolos. Então aqui já é o grande ponto, tá? Quando eu venho buscar um fundo de papel, eu espero receber mais dividendos, tá? Mais dividendos do que os fundos de tijolos, porque ele não tem essa valorização. Inclusive a gente vem aqui, cotação ajustada, a gente troca para cotação padrão. Você pode ver que ele fica lateralizando, ele vai um pouquinho para baixo, um pouco para cima, um pouco para baixo e assim vai. Ele só tem ganho realmente quando considero o reinvestimento dos proventos. Então aqui eu, Carlos, já descartaria o RBRR11, porque já que ele não vai ter valorização de imóvel, não vai ter valorização de cotação, não tem por que eu investir num fundo que ele vai me entregar o mesmo dividendo de um fundo de tijolo. Não faz sentido algum. Então para mim já estaria descartado, mas vamos seguir aqui, que o próximo fundo imobiliário eu tenho certeza que ele é um fundo de tijolo, então eu já te mostro na prática essa diferença ali na cotação ajustada e cotação padrão. Vamos lá. O RBRR11, cotado em R$ 91,68, pagou aqui esses dividendos, tá com um desconto, PVP de 2% de desconto com relação ao seu valor patrimonial e tem uma ótima liquidez mediária e uma variação nos últimos 12 meses de 11,38%. Então vamos lá para baixo, a gente vem aqui, o fundo ele possui hoje 135 mil cotistas, o último rendimento foi de 85 centavos, valor patrimonial de 1,42 bilhão de reais. Não é um fundo muito pequeno, mas também não é um fundo muito grande. Quando a gente vem aqui para baixo, a gente vê que ele tem picos de pagamentos de proventos, tá? Ó, olha esse pico aqui, lá de 2021 ele pagou bastante, daí caiu muito, provavelmente aqui a sua cotação deve ter despencado, porque os dividendos foram menores, subiu de novo, caiu de novo e agora tá subindo de novo. Talvez por isso, talvez porque ele esteja subindo aqui, que o BTG Pactual vem recomendando
recomendando ele para compra. E aqui a gente pode ver que ele está pagando 85 centavos, 85, 85, 84, 80, mas o seu normal lá atrás ficava na casa de 68, 65 centavos. E o que pode acontecer aqui? Pode ser que você compre neste momento que ele está pagando esses dividendos aqui, e por algum motivo ele está pagando mais, talvez por ter um dinheiro em caixa, está queimando caixa, eu não sei porque precisa abrir o seu RI, mas talvez você compre aqui, daqui a pouco ele caia seus dividendos novamente para o normal, para 60 e poucos centavos, e aí a cotação vai cair e você acabe ficando no prejuízo seguindo a diquinha da carteira recomendada da casa de análise. Agora sim, vamos falar de um fundo de tijolo, esse aqui eu tenho certeza, e estamos falando aqui do PVBI11, que é um fundo recomendado pela BTG, pegando o período lá desde 2020, quando ele começou, o Ibovespa entregou uma rentabilidade de 22% e o fundo entregou um pouquinho menos, 18,03% nesse período. Nenhum dos dois aqui entregou uma performance boa, já não gostei da performance, inclusive eu tenho algo para te falar importante do PVBI11. Agora, antes de tudo, eu quero te mostrar isso aqui, aquilo que eu queria te mostrar na prática, cotação ajustada, considerando o reinvestimento dos dividendos. Agora a gente troca para cotação padrão. Você pode ver que a cotação sem os dividendos aqui oscilam muito, mas muito mais. E a gente já pode ver que aqui ele está oscilando muito para cima, depois muito para baixo, porque é um fundo que teve grandes problemas ali no período de pandemia. Os seus imóveis, eles tiveram realmente desvalorização. Agora, quando a gente vem aqui no Investidor 10, vou pegar um fundo que tem mais tempo, tá? Mais conhecido, HGLG11, um fundo que muita gente conhece, provavelmente todo mundo conhece. A gente coloca aqui em 10 anos. Esse fundo ele tem histórico de 10 anos realmente. Então, a gente coloca aqui cotação padrão, onde a gente vai considerar apenas o seu valor patrimonial. Veja que como subiu, teve realmente um ganho de cotação, porque lá em 2014 sua cotação seria de 104, 103 reais mais ou menos, e agora está aqui na casa dos 160 reais. Isso sem considerar o reinvestimento dos dividendos. Reinvestindo os dividendos aí, o seu histórico é muito, mas muito melhor. Agora voltando aqui no PVBI11. PVBI11 é um fundo de lajes corporativas, está cotado em R$ 89,29. Seu dividend yield de 8,99%. Veja que realmente um fundo de tijolo ele paga menos dividendos, como eu falei, e ficou aqui quase o mesmo dividendo que o outro que eu acabei de te mostrar, que é um fundo de papel. Então não faz sentido realmente aportar naquele fundo. Isso é claro que é a minha opinião, BTG Pactual entende diferente. Ok, ele está aqui, o PVBI11, com desconto, ó, o PVP descontado de 0,89, então ele tem 11% de desconto com relação ao seu patrimônio, para quem comprar nele hoje. Excelente liquidez mediária de quase 6,5 milhões de reais, e ele desvalorizou nos últimos 12 meses, porque ele é um fundo de lajes corporativas vêm sofrendo demais na bolsa de valores. Desde a pandemia, muita empresa ficou funcionando apenas no home office ou em períodos mistos, ou seja, tem empresas que ficam funcionando ali 2, 3 dias em casa, depois mais 2, 3 dias em escritório, e muitas empresas nem voltaram para o escritório, então escritórios ficaram vazios, e é um setor que realmente vem passando trabalho por conta disso aí. Não sei se vai ter uma boa recuperação daqui para frente. O PVBI11, inclusive, está com uma vacância de 16,40%. Isso aqui é um ponto importante para quem vai fazer seu investimento nele. E confesso que esses dois fatos, vacância mais esse fato da lajes corporativas do setor em si, já fazem com que eu não invista nesse fundo imobiliário. Ele possui 167 mil cotistas, um último rendimento de 65 centavos e o seu valor patrimonial de 2,64 bilhões de reais. É um fundo que tem uma boa constância de pagamentos de proventos, você pode ver aqui, e possui 6 imóveis todos localizados em São Paulo. Já o nosso quinto e último fundo aqui da lista, recomendado pela BTG Pactual, a gente pode ver que é o TRXF11, um fundo bem diversificado. Em todo o seu período na bolsa, desde 2020, o Ibovespa entregou 10,46% de rentabilidade, enquanto o TRXF entregou 46,95%. Então o TRXF realmente performou muito melhor do que o próprio Ibovespa. Quando a gente vem aqui analisar o TRXF11, ele está cotado em R$ 104,05. Ele paga bons dividendos, 11,30%, e ele valorizou aqui nos últimos 12 meses 6,25%. Já precisamos considerar o seguinte, você pode ver que a variação dele está em 6,25%, está abaixo dos seus dividendos. Por que está abaixo? Se ele pagou, por exemplo, 11% e ele teve uma valorização, então essa variação estaria acima dos 11%. E por que está abaixo? Quando acontece isso aqui, então presta atenção que é importante quando você for fazer suas análises de fundos imobiliários. Quando acontecer isso aqui, significa que o fundo ele teve sua cotação desvalorizada, a cotação ela caiu.
Por isso que pegando a variação negativa da cotação, mais os dividendos pagos, que seria isso daqui, a variação acabou ficando menor, ficou em 6,25%. A entrega do fundo nesse período dos últimos 12 meses, então não foi boa. Ele tem uma ótima, excelente liquidez média diária e está descontado com 0,98% de PVP, preço sobre valor patrimonial, ou seja, está com cerca de 2% de desconto no seu patrimônio. E o fato dele ter desvalorizado aqui, isso faz com que ele seja um fundo ruim? Não, muito pelo contrário, talvez você esteja comprando um fundo bom no momento que ele está em baixa por conta do mercado. E é justamente isso que tem acontecido. Temos vários e vários fundos bons sendo desvalorizados por conta do mercado, do setor da macroeconomia. Então, nesse momento, inclusive, você pode até aproveitar para fazer boas análises e escolher bons fundos, assim como boas ações, e pagar preços muito mais baixos. Eu vou te mostrar isso aqui na prática, o TRXF11. Vamos lá no Google, vamos jogar aqui TRXF11, colocar aqui nos últimos 12 meses, um ano, veja que ficou bem demonstrado aqui, que lá no Investidor 10, lembra que ele está com uma variação de 6,25%, seu dividendo lá acima em 11,35%. Então, quando a gente vem aqui, onde a gente tem um gráfico que nos mostra apenas a cotação sem considerar dividendos, a gente pode ver que, na verdade, ele caiu 4,13%, como eu te falei. Então veja que hoje você poderia comprar um fundo imobiliário que, por cota, tá? Seu valor patrimonial por cota é de R$ 106,36. Você poderia comprar ele com desconto pagando R$ 103,99. Ele é um fundo híbrido de renda urbana, tem 158 mil cotistas, o último rendimento foi de R$ 1,05, valor patrimonial de 1,63 bilhão de reais. Esse fundo é um fundo que me agrada bastante, apesar de eu não ter em carteira, ele me agrada bastante porque ele tem uma boa constância, olha os seus dividendos, paga bons dividendos, e é um fundo que, quando a gente vem aqui embaixo, tem muita diversificação. Ele é um fundo que tem 26 imóveis em São Paulo, 5 em Goiás, 5 em Pernambuco, 4 em Bahia, Rio de Janeiro, Paraíba, Sergipe, Pará, Minas Gerais, Rondônia, Mato Grosso, Piauí e Distrito Federal. Deixa eu respirar porque essa lista foi realmente grande. Então ele tem aqui mais de 50 imóveis. Inclusive eu já fiz vídeos sobre ele, específicos sobre o TRXF11 aqui no canal, você pode procurar que você vai encontrar. A meu ver, o TRXF11 é mais daqueles bons fundos imobiliários que hoje encontramos descontados em bolsa de valores, não pelo fato do fundo ter algo que o prejudique ou que ele esteja num momento ruim, mas sim pelo fato de o mercado realmente estar em queda. Então, dessa lista toda aqui, resumindo para você, dessa lista toda, o único que eu acho que eu salvaria, que eu teria em carteira, seria o TRXF11. Lembrando que não é recomendação de compra, quero saber de você agora qual deles você teria em carteira. Se você já tem algum na carteira, me fala aqui nos comentários. Inclusive, já deixa o like no vídeo se você curtiu, manda esse vídeo para mais pessoas, mais investidores, e se inscreve no canal porque estamos indo rumo aos 40 mil inscritos. Eu quero te ver junto aqui nesse canal, todos os vídeos eu quero te ter aqui. Então eu desejo uma excelente semana para você, espero que realmente tenha curtido esse vídeo. Meu nome é Carlos Ramos, me acompanhe também, aqui do meu lado tá meu Instagram, e agora eu fico com esse vídeo que eu separei especialmente para você.